Oi, amigas! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar todas as leituras que eu fiz esse ano até agora. Eu confesso que esse ano eu li menos livros do que eu tô acostumada, talvez por conta da faculdade, e também eu mudei um pouco o meu gosto literário nesses últimos 2 anos. Eu só gostava de romances clichês, bem adolescentes, e eu tenho gostado de ler mais suspense e mistério sem terror, só os mistérios mesmos, e eu vou mostrar pra vocês tudo que eu li até junho desse ano. O primeiro livro que eu li esse ano foi Ecos da Floresta, que tem essa capa belíssima da Liz Moore. E ele conta a história, ele se passa num acampamento e uma menina some desse acampamento. Só que não é qualquer menina, é a filha dos donos do acampamento. E o mais chocante é que 14 anos antes, o irmão dela, o irmão mais velho, também desapareceu pelos arredores do acampamento. Eu gostei desse livro, a escrita dela é muito boa, é bem fluida e apesar de ser um livro que envolve o presente e o passado, ele vai em volta conforme vão passando os capítulos, a leitura é bem tranquila, mas não foi assim um dos meus preferidos desse ano por conta do final mesmo. Eu acho que eu tô acostumada a ler livros em que, sem dar spoiler, o plot é um pouco mais wow, e nessa eu fiquei tipo, oh, seria algo comum de se acontecer, não era algo que eu esperava, mas não posso falar que é um livro ruim, acho que é só uma opinião pessoal minha. E é isso, para esse livro eu dou 4 estrelas. O segundo livro que eu li esse ano foi Jogo Fatal, da Rowley Jackson, que é um prelúdio da trilogia Manual de Assassinato para Boas Garotas, que é a minha trilogia preferida. Gente, eu amo esses livros, eles são muito, muito bons. Eu amo a escrita da Rowley Jackson, a linha de raciocínio que ela segue, a Pip, assim, pra mim é incrível. Gente, os melhores livros pra mim são esses. E eu também gostei muito desse, eu li ele bem rapidinho, que ele é bem curtinho, e ele se passa antes, né, da trilogia e conta a história da festa de aniversário de um dos amigos da Pip. Ele desenvolve um jogo de mistério, assim, pro jantar de aniversário dele. E é muito bom ver como a Pip pensa, sabe? Antes mesmo de ter que... do que aconteceu nos livros, ela pensa assim, tipo... Ela é muito boa, gente. Tudo que ela vai falando, tudo que ela descobre durante o jogo, pra mim é incrível e é uma leitura super rápida. O terceiro livro que eu li esse ano foi Verity, da Colleen Hoover. E, assim, foi por total influência de que muitas pessoas já tinham lido e ficavam falando, ah, carta é um manuscrito, inclusive as minhas amigas, e eu queria me sentir incluída. E eu li e, gente, eu achei, assim, é muito diferente do que eu tô acostumada a ler. Ele é um terror psicológico, né? Então, foi bem assim, é um choque. E não foi uma história que eu gostei muito. Eu pulei, inclusive, algumas partes. Mas, assim, valeu a experiência de saber do que o pessoal tava falando. E eu acredito na carta. Ninguém era normal naquele livro, então pra mim faz total sentido ser a carta e traumatizada após ele. E depois de ser traumatizada por Verity, eu voltei para os romances e li Para Sempre Seu. Eu confesso, eu li acho que nem o segundo capítulo direito, o primeiro e o segundo, e tinha abandonado ele. Mesmo minha irmã falando que era muito bom. Porque não tava me prendendo mais esse negócio de tipo, ele é todo assim, ela, tal, tal, tal. Mas, depois que eu terminei Verity, eu falei, não, eu preciso de uma coisa mais tranquila. E eu li esse livro e foi incrível. Gente, eu realmente gostei dele. Só foi um pouco mais difícil ali a introdução, acho que até porque eu tava meio fechada a ler ele, mas foi muito bom, assim, o desenvolvimento. O que falam dela é que realmente deu pra ver nesse livro é que, assim, os personagens não são perfeitos, eles são humanos mesmo, eles têm defeitos, ela mostra isso, né, muito bem nos personagens. E eu amei, foi um romance muito legal de ler e eu gostei dele. E depois, lembrando de Verity, eu li Para Sempre Seu, que é um romance bem conhecido, e comecei a ler livros, assim, completamente diferentes, e eu posso dizer que esse foi o meu preferido do ano, que foi Amêndoas.
Eu não vou saber falar o nome da autora, que é sul-coreana, mas, gente, é um livro completamente diferente de tudo que eu já li. Ele traz a história sobre um garoto que nasceu com problema. Eu também não vou saber falar como é que é, mas ele não sente sentimentos. E a gente acompanha ele crescendo e vivendo sua vida na escola. Acontecem muitas coisas na vida dele. E, gente, foi um livro incrível. É uma leitura muito, muito boa, assim, muito fluida. Foi um livro, assim, que me interessou muito desde o começo. E, assim, incrível. Eu nunca tinha lido um livro sul-coreano, assim, então foi demais. E depois de ter me apaixonado pela leitura sul-coreana, eu fui para uma leitura japonesa, A Pequena Floricultura de Tóquio, que eu também não vou saber falar o nome do autor, mas que também foi muito boa. Não tanto quanto Amêndoas, até porque são livros diferentes, né? A Pequena Floricultura de Tóquio conta a história de uma mulher que, assim, tem um trabalho péssimo, a vida não tá indo do jeito que ela gostaria, e ela começa a trabalhar numa pequena floricultura em Tóquio, e cada capítulo é uma flor, e ao final do capítulo tudo se desenvolve através do significado daquela flor, e isso é muito fofo. Gente, é um livro muito, muito fofo. Eu amei, mas não seria uma leitura que me prenderia em qualquer momento, sabe? Não. Tem momentos específicos, ela é bem leve, tranquila, não acontece muitas reviravoltas, essas coisas, mas é uma leitura boa. Eu amei e, assim, super recomendo. E pra voltar ao mundo dos mistérios que eu tanto amo, ninguém mais, ninguém menos do que Rose Jackson, com 5 sobreviventes. E, gente, eu não tenho o que falar. Eu gosto muito da escrita dela, talvez seja algo pessoal meu, então qualquer livro dela pra mim provavelmente vai ser bom. E essa história se passa quando 5 amigos, o irmão mais velho de uma das meninas e a namorada dela, vão fazer uma viagem pra praia de trailer e no meio da noite todos os pneus do carro furam. Eles estão sem sinal de celular e eles percebem que, tipo, poxa, tudo isso foi planejado, né? Aí pra completar tem um atirador lá fora. Aí todo mundo fica tipo, uou. Aí esse atirador, ele fala, vocês têm até o amanhecer pra me contar o segredo de um de vocês e eu libero vocês, eu libero os outros. Aí todo mundo fica tipo, são 8 horas que eles têm pra resolver tudo e os capítulos vão passando conforme as horas. E, gente, é um livro muito bom, a história é muito boa, só que os personagens me irritaram um pouquinho, todos, no geral. Um em específico foi tipo assim, que insuportável, como pode você escrever uma pessoa tão insuportável desse jeito? E os outros eu queria um pouquinho mais de atitude, sabe? Talvez porque eu estivesse esperando alguém igual a Pippi, talvez. Mas ainda assim é uma história muito boa, o final é muito bom e muito bom. O último livro que eu li em junho, na verdade, eu não terminei de ler, que não é uma canção de amor, da Julia Soto, eu acho que é assim que se fala o nome dela. E não é por nada, é um romance muito legal. Ele é sobre um violoncelista e uma violinista, que eles tocam juntos numa orquestra e tudo se passa no romance entre eles. Eu ainda tô tentando ler ele, às vezes eu leio um capítulo ou outro, só que não me prendeu. Assim, talvez por ser um romance muito clichê, não sei. Parece que eu sempre espero que algo aconteça, talvez pelos suspenses, mas é assim, vai indo. Não é um livro ruim, não é uma leitura ruim, mas eu ainda não terminei ele. E a minha leitura atual é Assassinatos e Cookies de Chocolate, da Joanna Fluke. E, gente, eu estava obcecada por esse livro, porque mistérios e confeitaria não tem nada melhor que isso. E eu ainda tô lendo ele, inclusive eu estou com dó de ler ele, porque é muito bom, gente. No meio tem receitas que ela faz, inclusive estou pensando em fazer uma delas. E a história se passa sobre a Hannah. Ela... O pai dela faleceu e ela voltou para a antiga cidade dela, é uma cidadezinha pequena, abriu uma loja de cookies e tá seguindo a vida. Ela tem o gato dela, a loja dela, tudo tranquilo. Ela tem 2 irmãs e a mãe dela, que também mora nessa cidade. Só que um belo dia, não tão belo assim, acontece um assassinato atrás da loja dela. O entregador, se eu não me engano, de leite, ela encontra ele baleado no carro, segurando um dos seus cookies. E ela fala, tipo,
gente, meus cookies não podem ter essa má reputação. E ela começa a investigar pra solucionar o caso e provar que não foram os cookies dela que mataram ele, apesar de ele ter sido baleado. Mas é bem legal, ela também é bem inteligente. E assim, eu gosto dessas personagens que são um pouco mais descaradas, sabe? Elas interrogam quem elas querem, na hora que elas querem, sem... Elas não têm vergonha, assim, de simplesmente chegar e falar, tipo, você tava com ele antes do assassinato? Ela me lembra um pouco a Pip. Na verdade, a Pip lembraria ela, né? Mas enfim, muito bom. Eu tô amando esse livro e tô ansiosa pelo final. E foram esses todos os livros que eu li até agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem saber mais sobre algum livro em específico, comenta aqui embaixo. Obrigada por terem assistido. Tchau!